Olá, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da globalização, tendo como base o professor e geógrafo Milton Santos, que foi professor emérito da Universidade de São Paulo. Foi meu professor, né, no curso de pós-graduação na USP. Enfim, o que eu poderia falar sobre a globalização? Hoje a globalização ela acontece devido a um avanço, a um desenvolvimento tecnológico. É um desenvolvimento tecnológico que conecta diferentes lugares, diferentes cidades, diferentes países. Hoje é uma conexão entre esses diferentes territórios no mundo. Podemos dizer também, conforme François Chesnais, um intelectual francês, também vai dizer sobre a mundialização do capital. O que seria essa mundialização? Seria hoje que a esmagadora maioria dos países estão no regime capitalista, no sistema capitalista. Podemos dizer então que a globalização ela serve a esse capitalismo mundializado, não é? Hoje existem fluxos de dinheiro que circulam entre países, entre cidades globais, entre os diferentes bancos nacionais e internacionais. Então, esses fluxos de dinheiro, essa entrada e saída de capitais, essa circulação do dinheiro no mundo, é uma característica do processo de globalização e as tecnologias permitem isto. Não é? Então, você tem uma mundialização de um sistema capitalista. E hoje você pode, enfim, quem tem dinheiro, né, pode fazer uma viagem de São Paulo para Londres, pode fazer comércio em Londres, pode participar de uma feira empresarial em Paris, enfim. Então, essa circulação mais acelerada é uma característica do processo de globalização. Segundo o professor Milton Santos, a globalização ela acirra, ela, apesar dela gerar inúmeras possibilidades do uso das diferentes tecnologias que nós temos hoje, ela também acirra uma desigualdade socioespacial, porque nem todos os lugares estão conectados da mesma forma que outros lugares. Existem espaços com mais densidade técnica de capital e espaços com menos densidade de tecnologia e capital. Então você tem um acirramento, né, de lugares que tem uma ausência da tecnologia, do capital, e lugares que você tem uma alta concentração de tecnologia e capital. Espaços e lugares que estão muito à margem desse sistema mundializado. Né? O que mais a gente poderia falar? O professor Otávio Iani, professor da Unicamp, sociólogo, ele falava também de uma globalização cultural. O que significa essa globalização cultural? Ou seja, levar em consideração a dimensão cultural. Ou seja, hoje, com os meios tecnológicos, com as redes sociais, você tem acesso às culturas de diferentes lugares, de diferentes países. Né? Você pode aprender sobre a cultura no Japão, a cultura que existe na Índia, a cultura, enfim, que existe no continente africano. Enfim, existem possibilidades de você entrar em contato com diferentes culturas do mundo, com diferentes religiões do mundo, com diferentes modos de viver no mundo, apesar de uma tendência à homogeneização, à padronização que o capitalismo coloca, transformando quase que toda a população em população consumidora. Se não transforma todos em consumidores plenos, como diz o professor Milton Santos, existe uma psicoesfera, né, que faz com que o mundo queira participar dessa sociedade de consumo, por mais que o consumo seja também rarefeito e escasso em partes do mundo e altamente potente
em determinadas áreas do mundo, existe um desejo daqueles que vivem na escassez de também poderem participar de uma sociedade de consumo. Não é, não é à toa que a política de governos anteriores, do governo Lula, houve uma política de colocar uma maior parcela da população brasileira dentro de uma sociedade de consumo, transformar muitos dos brasileiros que estavam à margem de uma sociedade de consumo, fazer com que esses brasileiros se tornassem e pudessem ser consumidores também, e pudessem exercer o ato de consumir dentro dessa sociedade de consumo. Isso foi uma crítica, porque em vez de criarmos cidadãos, estávamos criando consumidores. E aí vem uma outra questão, que é a seguinte, que o próprio professor Milton Santos também colocava no livro O Espaço do Cidadão, já na década de 80. No Espaço Cidadão, o professor Milton vai dizer que a classe média não quer ser cidadã, ela quer ser uma classe consumidora, ela quer ser usuária, enfim, ela quer defender os seus próprios interesses. E a classe pobre, aos pobres, é negada a cidadania. Porque para você ter uma cidadania, você precisa ter uma saúde de qualidade, uma moradia de qualidade, um trabalho de qualidade, um saneamento básico de qualidade, uma educação de qualidade. Então, e além disso, uma consciência política também para poder ter a cidadania. Então, se você tem uma série de ausências, no sentido de falta de qualidade na educação, falta de qualidade na água potável, falta de qualidade no saneamento básico, falta de qualidade no trabalho, falta de dignidade no trabalho, isso tudo, e a ausência de uma moradia digna, isso tudo faz com que a pessoa não tenha condições de ser um verdadeiro cidadão, uma verdadeira cidadã. A ela é negada a cidadania, certo? Inclusive, o professor Milton escreveu um livro por uma outra globalização, no ano 2000, em que ele vai dizer que existe, o título do livro é Por uma Outra Globalização, e ele vai pensar em 3 processos de globalização. A globalização enquanto perversidade, a globalização enquanto fábula, e pensar por uma outra globalização que não seja nem fábula e nem perversidade. O que seria a globalização enquanto perversidade? Seria aquela globalização em que uma globalização a serviço do capitalismo, uma globalização que entra, como eu já falei, como quase sinônimo da mundialização do capital, e que ela favorece muito mais o aspecto econômico em detrimento do aspecto social, ou seja, ela acirra o abismo entre os pobres e os ricos, ela acentua a desigualdade socioespacial ou socioterritorial. A globalização enquanto fábula seria essa globalização que nos coloca no mundo de ilusão. Eu sempre penso assim, é como se você estivesse dentro de um shopping center, ou seja, de uma ilha do consumo, ou a globalização enquanto fábula pode ser a própria Disneylândia, ou seja, essa fábula que a globalização ela é boa, ela é benéfica para todos e para todos os lugares. Não, nem todos têm o mesmo acesso à globalização e nem todos os lugares têm as condições de participar da globalização no sentido pleno da palavra globalização. Quem é que pode fazer uma viagem para Paris ou uma viagem para Londres? Quem é que pode ter o melhor automóvel? Quem é que está mais conectado com as tecnologias? Quem é que, enfim, tem todos os recursos tecnológicos à sua disposição? Enfim, existem diferenças entre pessoas e lugares dentro desse contexto de globalização. E o professor Milton também falava de uma outra globalização, ou seja, uma globalização mais humana, mais justa, mais fraterna,
né, que englobe a maior parte da população no sentido de uma dignidade de vida para todos, né, para todos os habitantes do planeta Terra. Segundo ele, isso já estava se gestando, essa globalização mais humana, que ele vai chamar de período popular da história, ou seja, seria a revolta, a indignação, a tomada de consciência daqueles que vêm de baixo, né, e que são a maioria, em detrimento de uma elite, tanto nacional como mundial, que quer mandar no mundo e deixar em estado de submissão a maior parte da população mundial. E segundo ele, esse processo, esse período popular da história já estava em curso, não é? Uma vez que aqueles que vivem na escassez e têm a possibilidade hoje, pelos meios tecnológicos, de ver a abundância do outro, não ia se... Isso ia gerar uma consciência e uma indignação e isso ia gerar uma tomada de ação. Podemos pensar o caso da Europa, né? Países europeus que são verdadeiras ilhas, né, ilhas de bem-estar, de conforto, de consumo, né, de riqueza, né, em meio a áreas de muita escassez, manchas de muita escassez, como na África e no próprio Oriente Médio, e o que cria, né, um fluxo de imigrantes, de refugiados que vêm aqui, que eles vislumbram aquele espaço luminoso que é, de maneira geral, a Europa, e aí esses imigrantes, esses refugiados se dirigem para esses países da Europa que acenam com essa vida dentro de uma modernidade, de um bem-estar social, enfim, econômico. Enfim, de maneira geral, o que a gente pode falar sobre a globalização é isso. Então, existe tanto um aspecto econômico quanto um aspecto cultural, né, diante de uma potencialização e desenvolvimento tecnológico. O professor Milton Santos também fala da tecnosfera, ou seja, o que é a tecnosfera? São esses lugares mais tecnificados, mais densamente povoados pela tecnologia e por objetos técnicos. Como eu já disse, uma psicosfera que está presente em todo o mundo, mas a tecnosfera em si não está presente em todos os lugares, em todos os territórios. São manchas e pedaços do planeta que têm essa densidade técnica que coloca esses lugares num patamar privilegiado no contexto de conexão com o mundo. Muito obrigado.